Irmãos, a graça e a paz, boa noite. Hoje, meus irmãos, na nossa caminhada no Evangelho de Mateus, onde estamos desde o começo, para aqueles que nos visitam, chegamos à nossa mensagem número 34. Nós já estamos há quase 11 meses caminhando no Evangelho de Mateus. Parece que foi ontem, né? Mas não. Já estaremos no próximo mês, em março, completando um ano desta caminhada, e durante todo o nosso percurso, nós temos este tema geral do Evangelho de Mateus, que eu quero convidar a igreja a nós recitarmos juntos a uma só voz. Vamos lá? O Messias prometido realiza o plano divino da redenção, apesar da sua rejeição retardar a promessa do reino. Vamos passar mais uma vez pela nossa tabela, porque na próxima mensagem faremos uma mudança, como pode ser visto ali, de sessão principal da nossa exposição. Hoje estamos naquela primeira sessão ali, a oferta do rei, que encerraremos hoje. E nos subtítulos ali embaixo, passamos pela apresentação do rei, pela proclamação do rei, e estamos hoje encerrando a parte que fala sobre o poder do rei. É óbvio, o rei é Jesus, o Messias. No final do capítulo 9, depois de diversas demonstrações do rei, nós vimos um resumo de como Jesus nos serve de exemplo no que devemos fazer por aqueles que estão perdidos, como ovelhas sem pastor, sem direção. E também a compaixão que precisamos sentir em relação a essas pessoas. Jesus demonstra-se para nós, então, como o nosso modelo, como o nosso exemplo. E vamos a essas multidões perdidas para que elas possam também trabalhar na grande colheita que está pronta e ser trabalhador ao lado nosso e do Senhor. Vimos depois, iniciando o capítulo 10, a última reta final, deixando a oferta do rei e a sua subdivisão, a demonstração do poder do rei, logo para trás. Essas últimas mensagens, irmãos, estamos vendo o Messias, tão prometido e esperado pelos judeus, sendo rejeitado. Veremos se concretizar aquilo que o apóstolo João escreveu no começo do seu evangelho, como mencionamos semana passada, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então é interessante que isso é o que começará a ficar mais claro a partir da próxima mensagem, mas hoje ele está ainda assim enviando os seus discípulos para pregar a esses que irão rejeitá-lo, e nós veremos no último versículo que ele mesmo sairá ainda para pregar. Em outras palavras, meus irmãos, os contemporâneos de Jesus não tinham desculpa nenhuma, porque lhes foi amplamente pregado a mensagem de que o reino de Deus havia chegado. Mas antes, irmãos, se a colheita está pronta, como Jesus disse, claro está, quais devem ser as nossas atitudes, quais devem ser os nossos preparativos para servir ao Senhor da colheita e ao lado do Senhor da colheita? Isso é o que nós vimos, inclusive, na mensagem de 1 a 15. O envio de obreiros segue a direção do Senhor da obra. Ele, o Senhor da colheita, escolhe soberanamente, unilateralmente, os seus obreiros. Ele mesmo, irmãos, define o que vai ser pregado e ele define como vai ser pregado. Na minha terra, meus irmãos, quando uma coisa é feita de qualquer jeito, do jeito que as pessoas querem, a gente fala que é feito à la Bangu. O pessoal do Rio sabe dessa expressão? Pois é, não funciona assim no reino de Deus. O trono não está vazio, ele não tem corregência, né? Eu e ele ali, não. É do jeito dele ou de jeito nenhum. Isso, irmãos, na instrução de Jesus não é tudo. A mensagem que vamos pregar, apesar de acolhida por alguns, ela é extremamente odiada pela maioria. Por quê, irmãos? A verdadeira mensagem cristã, por que ela é odiada? Eu explico. A mensagem cristã, ela é exclusivista. Ela também é de confrontação. Ela é uma mensagem que julga os estilos de vida das pessoas, as escolhas das pessoas, as ações das pessoas. Essa história de vir a Deus e continuar do jeito que está, não é bíblica. Alguns citam, inclusive, como Jesus acolheu a mulher pega em adultério. Lembra que as pessoas queriam apedrejar? Aparentemente, essas mesmas pessoas não leram o resto do texto. Jesus condena porque eles queriam apedrejá-la, enquanto eles mesmos estavam provavelmente no mesmo pecado. Mas Jesus continua e depois se vira para a mulher e você conhece o final do texto, né? Vá e continue fazendo o que você está fazendo porque eu sou só amor. Não é isso que o texto diz. Vá
disse Jesus, e não peques mais. Que Jesus intolerante. Ninguém mais pode fazer o que dá na cabeça? Não, porque a mensagem cristã é diferente. E tudo isso, irmãos, portanto, favorece o surgimento de um ambiente muitas vezes hostil à fé cristã, hostil ao cristianismo. Porque quer queiramos ou não, quando a gente ultrapassa, cruza a linha entre uma conversa coloquial do dia a dia, sobre o tempo, sobre o clima, sobre os assuntos, e nós entramos, irmãos, nas questões pessoais de alguém que toca a eternidade, as coisas mudam de figura. As pessoas vão reagir a isso e nem sempre vão reagir de uma maneira positiva. Mas existe um outro lado, nós podemos sempre contar que em meio a tudo isso, em meio a tanta, às vezes, hostilidade e rejeição e resistência, o Senhor vai tocar em vidas, e vai transformar vidas, e vai realizar a sua obra na vida das pessoas. E é nisso que está a nossa esperança, por isso trabalhamos para o Senhor, é nisso que está a nossa recompensa. Vários de nós aqui poderiam contar como ouviram o Evangelho diversas e diversas vezes. Eu conheço alguns que falavam que faziam zombaria dos crentes, dos evangélicos, dos cristãos. E hoje são aqueles que são zombados por outros. Por quê? Porque um dia o Senhor faz a obra. Então isso é basicamente, irmãos, o que vimos na semana passada, do versículo 16 a 32. Hoje nós vamos reler o texto da semana passada, mas nós vamos nos concentrar depois na segunda parte, porque semana passada vimos o ponto 1 e o ponto 2, e hoje veremos o ponto 3 e o ponto 4, ok? Então vamos lá, irmãos. Mateus capítulo 10, versículo 16, até o capítulo 11, versículo 1, ok? Como está ali bem destacado, eles o nosso texto todo, e entre colchetes a parte que vamos cobrir no dia de hoje, ok? Mateus capítulo 10, versículo 16, quero convidar-nos a lermos com um bonito coral a uma só voz. Diz assim a palavra do Senhor, verso 16. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos no lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado de Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Esse foi o texto semana passada. Agora o texto de hoje, verso 34. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada.
Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu filho, seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Depois que terminou de instruir os seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. No nosso texto como todo, irmão, Jesus está apontando os desafios que aguardam aqueles que trabalham em sua obra. Servia para aqueles que estavam ouvindo de primeira mão, os 12, os discípulos, apóstolos, e serve para todos nós também, bem como os nossos irmãos em 2000 anos de cristianismo. Mas ele também está destacando, irmãos, as recompensas que acompanham ou que vêm em meio a tantas dificuldades. Nesta segunda parte, mensagem de hoje, Jesus encerra apontando como o nosso relacionamento com Ele está acima de todos os demais relacionamentos na nossa vida. E como a nossa identificação com Ele é imperativo para que possamos servi-lo de forma apropriada e aí sim sermos recompensados. Repetindo a nossa grande ideia da semana passada, ela diz o seguinte: a obra do Senhor é recompensada em meio a desafios e dificuldades. A obra do Senhor é recompensada em meio a desafios e dificuldades. Irmãos, a vida, o ministério e a missão de Jesus nos servem de modelo, de um espelho para também a nossa própria vida, o nosso próprio ministério e a nossa própria missão. É claro, obviamente, são diferentes. Jesus é o Deus encarnado. Jesus veio para salvar os seus, Jesus veio para estabelecer a igreja. Nada disso é a nossa realidade ou a nossa missão. Porém, como servos dele, podemos hoje aprender a confiar que o que quer que possamos passar, nunca irá superar o que ele passou. E ele mesmo garante que se ele venceu, nós venceremos também. Vencer na filosofia cristã, meus irmãos, não é tudo vai dar certo. Porque se tudo tivesse dado certo, a cruz não teria acontecido. É necessário, na experiência cristã, os solavancos, os buracos, os calombos no meio da estrada, como você quiser chamar. Não dá para ser aquela coisa maravilhosa. Tem umas ruas aqui da cidade que foram recém-asfaltadas, está uma maravilha dirigir por elas. Só me pergunto por quanto tempo irá durar, mas está uma maravilha. A cidade dos buracos, em alguns lugares, não tem mais. Só que aí, assim que você sai dessas recém-asfaltadas e vira para uma secundária, você é lembrado que você está em Boa Vista. A vida cristã, meus irmãos, não é uma estrada, uma rua recém-asfaltada. Mas não é mesmo. É isso que Jesus tenta falar para os seus discípulos e, acredite-me, todos eles que ouviram essas palavras de primeira mão experimentaram que elas eram a pura expressão da verdade nas próximas 3, 4 ou 5 décadas das suas vidas. Eu não lembro de cabeça, mas você pode procurar, é fácil. Todos, menos João, tiveram a sua vida encurtada pelo martírio. João é o único que se tem testemunho que morreu de velhice. Crucificados de cabeça para baixo, decapitados, removido a sua pele vivos, arrastados pelas cidades, todos foram martirizados. E isso tem acompanhado, meus irmãos, a história do cristianismo todo o tempo. No final do nosso louvor, eu estava postando o vídeo que filmei aqui, e assim que acabou de postar o vídeo,
Meu feed correu e um menino, 10, 11 anos, de joelhos, implorando a um jihadista que não atirasse na sua cabeça, que não tirasse a sua vida. Em uma vila cristã, para variar, na Nigéria, onde a ONU diz que não está acontecendo nada, onde a mídia diz que é exagero do presidente dos Estados Unidos, nada está acontecendo, mas nossos irmãos estão sendo mortos aos milhares. E um menino de 10, 12 anos não tem inocência suficiente para comover o coração. É a realidade, meus irmãos, longe de nós, mas é a realidade. Bem, como somos alunos do Mestre, a chave para entendermos isso, caso seja a nossa vez, ou o que venha no nosso caminho, é a identificação com Ele. Nada do que Ele nos instrui a fazer, irmãos, está desassociado de quem Ele é e de como Ele viveu. Portanto, essa identificação está muito presente no texto de hoje. A imitação de Cristo, como escreveu Thomas A. Kempis. Começando o nosso texto, semana passada vimos esses 2 pontos. Vamos relembrar, irmãos, ponto 1 e ponto 2, rapidamente. A obra do Senhor exige prudente perseverança na perseguição, confiando na direção do Espírito, versos 16 a 23. No número 2, no segundo ponto, a obra do Senhor exige fidelidade dependente no Senhor, a quem imitamos, versos 24 e 33. Hoje, retomando o caminhado do nosso texto, vamos ver a partir do verso 34. E começamos vendo que nada nem ninguém está acima do nosso Senhor e Mestre, inclusive nem nós mesmos. Ninguém é mais importante do que Jesus, o Messias, Jesus, o Cristo. Isso não significa, meus irmãos, de maneira nenhuma, assumirmos uma postura antipática, isolada, ou qualquer coisa desse sentido. Não é antagonizar as pessoas, não é isso que o texto está nos ensinando. Não é ser filhos ruins, maus cônjuges, ou o que quer que seja. Não é isso que vamos aprender hoje. Mas nós vamos aprender que muitas vezes, quando escolhemos o Senhor e colocá-lo em primeiro lugar, isso pode custar algo ou todo o nosso relacionamento. Terceiro lugar, irmãos, completando ou continuando nosso raciocínio de semana passada. A obra do Senhor exige confrontar as pessoas para que amem a Cristo supremamente, renunciem à própria vida para encontrá-la. A obra do Senhor exige confrontar as pessoas para que amem a Cristo supremamente, renunciem à própria vida para encontrá-la. Versos 34 a 39. Graças a Deus pela possibilidade de projetarmos e colocarmos no vídeo, porque ficou meio longo, né? Mas eu precisava comunicar tudo isso. Bem, irmãos, nosso texto começa no versículo 34, e a primeira declaração de Jesus choca o homem moderno. Choca essa sensibilidade de paz e amor de hoje em dia. O que Jesus fala? Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Aliás, muitas expressões na Bíblia chocam da mesma maneira. Se existisse cancelamento na época, Jesus, Paulo e outros seriam cancelados. Quer ver só? Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, ordena que o pecador que não se arrependia, ou seja, alguém que não abandonava o seu pecado, era impenitente, que não abandonava a sua imoralidade, Paulo ordena que ele seja o quê? Entregue a Satanás. Ui, que grosseria, Paulo. Que falta de amor. Essa expressão, pode procurar lá, 1 Coríntios capítulo 5. O mesmo Paulo, meus irmãos, indignado, porque os Gálatas estavam abandonando o evangelho da graça, e ouvindo a outro o evangelho falso, chama esses Gálatas de insensatos. E Paulo não para aí. Ele chega a dizer que aqueles que estavam pregando a falsa doutrina, estavam perturbando os Gálatas com falsos ensinos sobre a circuncisão, deviam até se castrar. Está lá, se está duvidando, Gálatas 5,12. Ou seja, meus irmãos, expressões fortes estão na Bíblia. Elas não são para o fraco de espírito, por assim dizer, porque elas comunicam a gravidade da coisa, o peso da coisa que está sendo ensinada. E aqui no verso 34, Jesus traz uma dessas declarações fortes. E geralmente essas declarações, meus irmãos, chocam as pessoas,
porque elas têm uma ideia moderna de fé cristã, uma fé cristã Nutella. A versão paz e amor, inventada pela mente moderna. A versão que enche prédios, mas não enche a igreja de Cristo. A versão que atrai frequentadores, mas não converte pecadores em discípulos. A versão perfeita para aqueles que têm a famosa coceira no ouvido, que Paulo advertiu através de Timóteo. Aqueles que estão longe e não querem saber da sã doutrina, têm essa coceira no ouvido. E tal como, irmãos, nos dias de Jesus, quando os judeus esperavam um Messias que lhes traria um tempo de paz política, um tempo de prosperidade material, hoje em dia, muitos que frequentam as igrejas esperam encontrar um Jesus pessoal, gourmet, falsificado. Por quê, meus irmãos? Pelas suas mentes, pelos seus desejos. Um Jesus, entre aspas, que lhes trará somente soluções para os seus problemas. É o Jesus das organizações Tabajara. Seus problemas acabaram. É o Jesus do tudo dará certo. É o Jesus da tranquilidade. Bem, o verso 4 já mostra que este não é este Jesus. Mas então, o que Jesus quis dizer, afinal de contas? Irmão, Jesus não está se referindo pela expressão em uma iniciativa armada. Não é literalmente você ter uma espada ou uma Glock hoje em dia. Não é nada disso que ele está falando. Nada tem a ver a fala aqui com uma convocação para que nós cristãos formemos um exército e tomemos territórios e o poder pela força. Não é isso. A expressão, a fala de Jesus está de acordo, está em consonância com todo o contexto. A firmeza da mensagem dele, que deve ser pregada por nós, será tão impactante que não tem como deixar as pessoas em sua mesmice de vida. O que ele quis dizer é o seguinte: quando você pregar o que eu quero que você pregue, você vai incomodar. A falsa paz das pessoas será removida e elas entrarão em conflito. Eis a palavra espada aqui no nosso contexto. Falar, meus irmãos, para as pessoas, para um ser humano adúltero, falar para um ser humano mentiroso, iracundo, fofoqueiro, invejoso, corrupto, indecente, egoísta, tal como nós fomos em muitas partes das nossas vidas, falar que o que ele faz não é apenas uma escolha, não é apenas um traço de personalidade, mas sim é uma falha de caráter, você acha que ele vai gostar? Você gostava? Aliás, você gosta hoje? Se de repente um irmão, um conselheiro, um pastor, não importa, chamar você bem paracletamente, né, é a palavra para conselheiro, Espírito Santo, chamar ao lado e dizer: meu irmãozinho, isso não está certo, isso é pecado, tá? Você gosta disso? Você fica saltitando, você está feliz hoje, está o quê, meu irmão? Porque o irmão lá da igreja mostrou meu pecado, estou feliz da vida. Não existe tal reação, não existe essa alegria. Geralmente a rejeição, porém muitas vezes vai trazer arrependimento, mas nunca alegria. Porque o que nós falamos, irmão, não são elogios, são palavras que entram como espada, que destrói a falsa paz que tais pessoas viviam. A ilusão, meus irmãos, de que somos boas pessoas é destruída pelo Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, para emprestar as músicas da música O Evangelho do Grupo Logos. Música que continua dizendo que somente Jesus, que é justo, pode nos arrancar desse estado, nos purificar e nos apresentar como novas criaturas diante do Pai. Isso é uma bênção, porque nós somos quebrados para sermos refeitos pelo Evangelho. É por causa disso tudo, meus irmãos, que Tim Keller escreveu uma frase que você nunca vai encontrar em um cartão de Natal. Tim Keller disse certa vez: a mensagem do Natal é que o homem não pode salvar a si mesmo. Eis a razão porque o menino deitado ali naquele coxo, palavra para manjedoura, mesma coisa, é chamado de Salvador.
Eu não preciso de um Salvador se eu não estou perdido. Mas eu preciso deste Salvador porque eu de fato estou perdido. Para exemplificar então o caráter de impacto e rompimento, irmãos, que a verdadeira pregação do Evangelho causa, para ilustrar como essa espada vai causar problemas, Jesus usa os relacionamentos. E ele usa os relacionamentos onde nós menos esperaríamos encontrar isso. Nos versos 35 e 36, Jesus foca então no núcleo familiar para ilustrar. Uma das coisas mais tristes, é claro, irmãos, é vermos pais e filhos rompidos. E mesmo problemas com aqueles que casam com os nossos filhos. Todos nós já ouvimos histórias, ou as vivemos, onde famílias têm membros que não se falam. Até mesmo filhos que não falam com aqueles que lhes deram a própria vida. Algo totalmente contrário àquilo que nós esperávamos. Uma família disfuncional é uma contradição de termos. A palavra não é família, familiar, próximo, sangue do meu sangue. Mas Jesus usa exatamente isso como uma forma de mostrar a nós que se a verdadeira mensagem do Evangelho pode causar isso neste núcleo tão hermeticamente, ou deveria ser, fechado, quanto mais lá fora. Porém, irmãos, nesses casos ilustrados por Jesus aqui e em outros, o motivo desse rompimento, é bom deixar isso claro, não é por causa de um motivo banal, porque acontece isso muitas vezes. Muitas famílias vivem um tormento relacional por causa de mágoas, às vezes mágoas até infantis. Eu conheci uma família que os irmãos brigavam por causa de 40 centímetros de terreno, porque o muro estava no lugar errado, e não se falavam há anos, brigando na justiça. E muitas outras questões que às vezes você pergunta, o que está acontecendo com a humanidade? E estão às turras, como se diz, por causa de besteiras, às vezes por causa de dívidas e outras questões banais que surgem. Coisas que podem ser resolvidas, inclusive, meus irmãos, preste atenção, quando o Evangelho é aplicado nas nossas vidas, quando pecadores perdoados perdoam pecados. E essas coisas podem se resolver facilmente nas famílias. Mas não são essas coisas banais que Jesus está se referindo aqui. O conflito que ele destaca, a espada que ele traz, nasce quando as pessoas rejeitam, repulsam a identificação com Cristo que eles percebem na vida daqueles que seguem a Cristo. Perceba, meus irmãos, deixa eu deixar isso bem claro aqui. Não é que isso vai surgir apenas, não, fulano se converteu, agora que você é crente, acabou meu relacionamento com você. Não é isso. É uma guerra espiritual. É uma batalha espiritual, aonde as trevas trabalham para quebrar dentro da família a harmonia, quando a luz entra, mas o resto ainda não segue esta luz. Nesses 2000 anos de história da igreja, irmãos, a gente viu quantos e quantos testemunhos de gente que foi simplesmente abandonada pela família. Eu contei isso várias vezes aqui na nossa mensagem e nas nossas EBDs, quando irmãos nossos foram colocados na rua com a roupa do corpo, especialmente algumas culturas bem drásticas contra o Evangelho. Esse conflito que Jesus está destacando aqui, meus irmãos, é algo que eles experimentariam, por exemplo, naqueles dias, com seus familiares judeus. Uma vez que eles estavam se identificando com esse, aos olhos dos judeus, falso Messias, que acabou morto pelos romanos, com certeza, muitos dos seus parentes também davam as costas a eles. Essa é uma realidade. Então, diante do anúncio dessa realidade, Jesus passa nos versos 37 e 38 a deixar claro que o amor seria medido nas nossas escolhas. Veja bem, começa um conflito, esse conflito está surgindo e aumentando por causa da nossa mensagem e porque vamos nos identificando com Cristo. Vamos amando mais a Cristo do que a qualquer outra pessoa. Ao escolhermos Cristo e viver em obediência e prática dos seus mandamentos, teríamos, de alguma forma, que rejeitar o que os outros esperam de nós, o que os outros aguardam de nós. Talvez procedimentos errados, procedimentos antiéticos, comportamentos ou frequentar coisas e lugares que não combinam mais com a nossa fé, que não combinam mais com aquilo que nós pensamos. O custo do discipulado, muitas vezes, irmãos, pode ser ir na opinião contrária das pessoas, até mesmo
de pessoas amadas, de pessoas queridas. Quando amamos mais as pessoas e desejamos mais agradá-las do que agradar a Jesus, nos tornamos, irmãos, indignos dele. Na verdade, mais indignos dele. Por que eu estou me referindo a mais indignos dele? Porque, meus irmãos, inatamente, essencialmente, nós somos indignos de Jesus. Somos indignos de um Salvador santo, perfeito e maravilhoso. Nós podemos fazer eco às palavras de João Batista, que disse que não era digno sequer de abaixado desamarrar ou amarrar as correias da sandália de Jesus. João Batista, você e eu. Aliás, eu diria, se tu não é digno, imagine eu. Mais indigno do que mesmo, claro, João Batista. Então não é essa indignidade, meus irmãos. Nos tornamos indignos mais ainda quando negamos ao Senhor nas nossas escolhas diante das pessoas. Nós falamos semana passada sobre o medo, o temor dos homens. Como desejamos agradar mais aos outros do que agradar ao Senhor. Bem, tendo argumentado isso, Jesus começa a encerrar essa parte do seu argumento com uma figura extremamente impactante, particularmente para aqueles dias. Eu me refiro a tomar a sua cruz e segui-lo. Eu quero primeiro deixar claro, meus irmãos, que tomar a minha cruz não tem nada a ver com alguma situação dolorosa, incômoda ou inconveniente na nossa vida. Não se trata de suportar uma doença. Eu estou carregando a minha cruz porque descobri que eu tenho fibromialgia. Não, não é isso. É terrível ter fibromialgia, mas isso não é. Estou carregando a minha cruz porque eu descobri que eu tenho crise crônica do nervo ciático. E eu, de fato, tenho crise do nervo ciático, mas isso não tem nada a ver. Nós usamos essa expressão, irmãos, totalmente fora do seu contexto. E para ajudar, caso você esteja na dúvida, não, a sua sogra não é a sua cruz. E nem o seu patrão. E nem o que quer que você pense. Tomar a sua cruz significa, irmãos, morrer para si mesmo. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Como é que Jesus continua, irmãos? Mas seja feita a tua vontade e não a minha. Em outra passagem, Jesus disse que se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele não dá fruto. Se você pegar um grão de trigo, passar verniz nele, colocar num quadrinho, pegar na parede, ele não serve de nada. E vai viver para sempre. Dentro do quadrinho ali, envernizado, o grão de trigo. Se você não tivesse feito isso, passado verniz, tivesse colocado esse simples grão na terra, ele daria uma espiga com diversos outros grãos, que eu não sei quanto precisa de espigas para fazer 1 quilo de farinha de trigo, mas o ponto é, no mínimo um cookies você faria. Morreu, deu fruto. Jesus falou isso o tempo todo, irmãos. Morrer para nós mesmos é uma experiência espiritualmente dolorosa. Deixa eu tentar ilustrar isso com 2 outros textos. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26. Paulo diz, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo não estava falando de autoflagelo. De novo, irmãos, às vezes lê a Bíblia e parece que o pessoal viaja, né? Na maionese com uma dose de Xanax. Não. Como não era também espada no texto que nós lemos no versículo 34, este não é autoflagelo. Ele estava dizendo, eu mortifico os meus desejos, as minhas paixões, as minhas inclinações, para fazer a vontade do Senhor. É fácil, irmãos? Não é não. Tenho certeza que não é. Mas com certeza, se Ele disse, o Senhor, que é possível, podemos fazer. Deixa eu trazer outro texto, esse é mais conhecido. Hebreus capítulo 12. Olha o que o autor de Hebreus fala, irmãos. Eu quero ler e quando chegar no versículo 4, você vai entender o poder dessa expressão no versículo 4. Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, o que significa a palavra testemunhas em grego, irmão? Semana passada a gente falou. Quem me ajuda? Mártir. Lembra?
Mesmo a palavra mártir em grego é traduzido como testemunha. Então, o autor de Hebreus está dizendo, todos esses que sofreram de nós são nossos testemunhos, estão como que olhando para nós. Aí ele diz, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Olha o exemplo, irmãos, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem. Estavam sofrendo, irmãos, estavam sendo perseguidos. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Olha o verso 4 agora, irmãos. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Irmãos, eu digo assim, eu tenho vergonha de ficar diante de um crente do primeiro século. Eu já recomendei, vou recomendar de novo. Leia o livro dos mártires. Quando eu leio um livro desse, eu fico desse tamanho. Que eu me lembro, por exemplo, quando eu estava na escola, no colégio, e alguém fazia uma piada, e eu confundia aquilo com uma... Olha só, o inimigo está se levantando. Me chamaram de Bíblia. Me chamaram de pastorzinho, olha só. Me sentindo verdadeiro mártir. Graças a Deus que a gente cresce, né? Deixa as coisas tolices de menino para trás. Porque hoje, meus irmãos, eu converso com vocês, teria muita vergonha de visitar alguns lugares do mundo. Eu me lembro de um irmão que foi à China. E aí visitaram os irmãos, ele pregou com tradutor, né? Claro que ele não fala mandarim. Ou cantonês, sei lá, são 3 idiomas principais, qual que usava naquela região, chinês. E ele, conversando assim, irmão, agora a gente vai visitar um irmão que não pôde vir. Sabe por que ele não podia vir, meus irmãos? Porque ele ficou preso 12 anos pelo governo chinês, que é legal, amigo do nosso governo, que é gente boa. 12 anos preso, na qual ele sofreu maus tratos, comida ruim, e ele não andava mais. Esse irmão que contou esse testemunho, diz assim, eu nunca me senti tão indigno na minha vida, de estar na presença de uma pessoa. Porque eu ia voltar para os meus Estados Unidos, é um americano falando, eu ia voltar para o meu país, e ia achar que ser pressionado pela cultura woke é perseguição. Ser vilipendiado pelo progressivismo é perseguição. E lá estava o irmão, que só foi liberto depois de 12 anos para que ele não morresse nas mãos do Partido Comunista e virasse, né, mal publicidade ruim. Só foi solto por causa disso. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Tudo isso, meus irmãos, resume, os 2 textos que eu mencionei, Coríntios e Hebreus, resume muito bem o que é tomar a sua cruz. Jesus, porém, completa, no último verso do nosso ponto, verso 39, mostrando que de nada adianta dizer que amamos a Jesus mais do que nossos parentes mais queridos, quando, na verdade, ainda temos um ídolo final, e é o ídolo mais poderoso de todos. Quem é? Nós mesmos. Ou melhor dizendo, eu mesmo. Quanto mais, meus irmãos, eu me apego a mim mesmo, mais eu perco. Quanto mais eu me apego, por outro lado, a Cristo e o amo, mais eu ganho. Muito mais. É isso que ele diz. Quando ele mostra a cada um de nós a necessidade de priorizar Ele, achar a vida nele, mesmo que seja para perdê-la. E quando perdermos nele, podemos encontrá-la. Esses paradoxos das Escrituras mexem com a nossa cabeça, né? Eu creio que Jim Elliot entendeu a famosa frase do missionário martirizado no Equador. Não é tolo aquele que dá o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder.
Na sequência final do nosso texto, que temos explorado nesses 2 domingos, Jesus começa a mostrar como aquele que se perde em Cristo, como aquele que o coloca como centro e motivo de sua vida, passa por uma identificação que transformará o seu papel na obra do Senhor, pois ele irá transformar sua própria vida, o possibilitando diante do mundo, diante daqueles que estão, aquela multidão sem pastor, ser aquele que pode trazê-los para a colheita. 4. A obra do Senhor exige que confiemos na nossa identificação com Cristo. Verso 40 até o 1º do próximo capítulo. A obra do Senhor exige que confiemos na nossa identificação com Cristo. Algumas vezes na minha vida, meus irmãos, eu vi cenas onde provavelmente faltou esse entendimento de quem nós somos em Cristo. E uma delas, é claro, é a cena de alguém possesso por demônios. A nossa fé, muitas vezes, ela é titubeante porque nós não entendemos quem nós somos em Cristo. Eu creio, meus irmãos, que há 2 extremos errados no mundo cristão evangélico. Tem aqueles que se acham, de maneira errada, tão identificados com Cristo que pensam que pode fazer qualquer coisa. Que receberam, de certa forma, uma autoridade sem medidas e até um poder mutante, onde, em nome de Jesus, isso ou aquilo, tudo vai acontecer. Essas pessoas se frustram muito porque Deus não tem compromisso nenhum com a abracadabra dessa pessoa. Por outro lado, irmãos, tem um outro pessoal que não consegue entender a sua identidade com Cristo. E a sua fé é fraca, a sua fé é superficial. E muitas vezes, quando em situações drásticas, como eu mencionei diante de alguém possuído por demônios, não sabe, não tem condição de fazer absolutamente nada. Porque esse está crendo, na verdade, em si mesmo, e este não crê em absolutamente nada, nem em si, nem em Cristo, nem em quem ele é em Cristo. Então vamos lá. Nós somos chamados, irmãos, de cristãos, pequenos cristos. Isso aconteceu pela primeira vez na cidade de Antioquia. Está lá em Atos capítulo 11. Mas sabe o que é curioso sobre este nome? Porque ele não era um nome simplesmente, ele era uma zombaria. Ele era um xingamento. Lá vem os messiazinhos, não é o que significa a palavra Cristo? Lá vem o Christianos, cristinhos. É interessante, meus irmãos, que isso deveria ser um alto louvor para nós. Mas eles encaravam como estando zombando dos discípulos, daqueles do caminho, que é como eles são mais identificados no livro de Atos até esse ponto. Mas a partir de então, eles começam a ser chamados de cristãos. E ao longo da história, irmãos, diversas culturas, inclusive, perceberam que os missionários cristãos que lhes trouxeram a palavra, pareciam muito com o Cristo que eles pregavam. E acho esses textos muito interessantes, como as pessoas testemunhavam, de que viam a mensagem na vida daqueles que pregavam. Paulo resume isso, irmãos, numa palavra: imitador. De fato, Paulo fala 5 vezes sobre essa imitação. Ele fala sobre nós imitarmos uns aos outros, como imitamos a Cristo, além de imitá-lo diretamente. Em parte foi isso que inspirou, que motivou Thomas A. Kempis no seu famoso clássico medieval, A Imitação de Cristo. Em resumo, irmãos, a nossa identificação com o nosso amado Salvador é parte principal da transformação operada pela conversão em nossas vidas, operada pelo Evangelho, agindo, atuando em nossas vidas. Então percebam, meus irmãos, Cristo não é um aditivo. Sabe aquele negócio que você coloca no motor ou no negócio do radiador? Você adiciona. Não, Cristo não é um aditivo à nossa vida. Cristo é a nossa vida. O motivo do louvor, como diz a música. Ele é a nossa vida. Gálatas 2:20, quem lembra? Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Esse é o nível, irmãos, de imitação. É mais do que apenas uma cópia. É Ele ser a nossa própria vida. Ele estar dentro de nós, viver o nosso dia a dia, a nossa rotina.
É por isso, meus irmãos, que para o cristão não há dicotomia entre sagrado e profano. Aliás, até há, mas o profano é tudo que é pecaminoso, ok? Tudo na sua vida, na minha, que não é pecaminoso, é sagrado. Está jogando bola? Sagrado. Está lavando louça? Sagrado. Está brincando com seus filhos? Sagrado. Não é só cantar, louvar, pregar. Não. Tudo que nós fazemos é espiritual. Aliás, Paulo nos diz, quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo é o Senhor vivendo em nós. Então, com isso em mente, as palavras de Jesus refletem exatamente essa identificação. Porque em nossa peregrinação a serviço do Senhor, irmãos, nós somos os seus representantes. Paulo usou uma palavra muito interessante para isso em 2 Coríntios 5:20. Somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Irmãos, aonde formos, somos os representantes do Rei. Somos os intermediários do Rei. Os apóstolos, bem como todos os cristãos enviados em nome de Jesus, inclusive no nosso texto, são identificados como profetas, como justos, no verso 41. Em todos esses casos, irmãos, nós somos recebidos como se fosse o próprio Senhor. Isso, meus irmãos, é muita responsabilidade. Eu não sei se você sabe, mas todo embaixador humano, eu quero dizer, ele tem um código de conduta. O que ele pode e o que ele não pode fazer. Sabe por quê? Porque se ele fizer alguma coisa errada, pega mal para o governo ao qual ele representa. Parênteses, perguntinha. Como o reino de Deus está sendo representado pelo Joversi? É muito fácil, irmãos, aqui, com roupa de ver Deus, cantando músicas bonitas, sentado que nem crente ouvindo a palavra, olha que benção. Mas daqui a algumas horas é segunda-feira. É lá que o bicho pega. É lá que a coisa é complicada. É lá que você vai encontrar aquele patrão que é a sua cruz, que você disse. Não é, né? Mas tá bom. Mas nós vamos ser testados. Ontem o camarada fez um elogio para minha mãe. Não era um elogio. Você entendeu, né? E pior que o cara estava errado. O que minha mãe tem culpa nisso? Por isso que tinha um juiz de futebol da minha época que dizia assim, eu tenho duas mães. A de verdade é a que eu levo para o campo. Porque é xingado o tempo todo. Né? E eu doido de vontade de falar diferente. Aí eu, Deus te abençoe. Foi o que eu falei, não foi o que eu pensei. Como é difícil, meus irmãos, esse cargo. Confesso a vocês, eu preferia ser, em termos de facilidade, 1000 vezes embaixador do Brasil no Afeganistão. É mais fácil a cultura para eu me comportar, fazer, né? Não, é só não irritar o Talibã, está tudo ótimo. Do que a brutal tarefa de levar comigo o nome do Redentor. Só que tem um detalhe, meus irmãos, não tem escolha. Quantos crentes aqui querem a identificação com Cristo? Quantos não querem? É automático. Você se converte. Esse é um problema no mundo evangélico, irmãos. A gente acha que tem toda hora tem um apelo de consagração. Depois daquele dia minha vida mudou. Não mudou antes por quê? Porque você não entendeu. Você se converteu, meu irmão? Você já é missionário. Você se converteu? Você já é sacerdote. Você se converteu? Você já é profeta, justo, santo. Não tem segunda etapa. Você não vai mudar de fase no videogame. Eu estou indo muito bem agora, mas logo eu vou passar de fase e aí a coisa vai ficar melhor. E pior é aquele que acha que depois de se batizar é que agora vai. Se não ia antes, é melhor você nem se batizar. Porque você não entendeu.
No momento, meus irmãos, que nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós não entregamos, Senhor, eu te recebo de 17%. Vamos ver, né, como é que vai. Vamos fazer o test drive aqui. Com o passar do tempo, a gente vai, né, progredindo. Você já pensou se você fizesse isso com o seu cônjuge? Sinfrônio, aceita a Sinfrônia como sua quase esposa. Quantos por cento? 31%. Eu quero dizer para você, tá bom, porque hoje em dia, Sinfrônia, tem um pessoal que não quer nem isso. Você aceita como sua legítima 31% esposa? Quem ia falar que sim, irmãos? Você aceitaria? Deixa eu piorar. Você promete amá-la, tal, o quê? A ela e mais 4 mulheres? Está de acordo? Porque quando nós casamos, o mais óbvio que todo mundo sabe é, eu estou dizendo sim para uma pessoa e não para 7 bilhões de pessoas no planeta, né? Hoje tem que falar todo mundo, porque o pessoal está cortando para os dois lados. Não é verdade? Este é o casamento, exclusividade. Como nós podemos esperar, meus irmãos, que o Senhor quer qualquer outro tipo de fidelidade, diferente daquele que eu dou para um outro simples ser humano, por mais amada que seja? Somos embaixadores, eles são aqueles que vamos representar diante deles o nosso rei. E Jesus ainda completa, irmãos, no final do verso 40, que o próprio Deus Pai está nessa corrente de identificação. Ou seja, cada cristão, pela imitação, está completamente ligado ao Filho e ao Pai. E essa nossa identificação com o Senhor, meus irmãos, ao continuarmos o seu trabalho, vem com a promessa de recompensa àqueles que nos recebem. Interessante isso reforça, irmãos, o valor nosso, daquele que representa o Senhor diante deste mundo. E mesmo que seja algo tão simples como um copo d'água, isso não passa desapercebido pelo nosso Senhor. Afinal, não é o ditado popular, não se nega um copo d'água a ninguém. Pois bem, e é interessante, irmãos, nesse último texto, como ele nos vê como seus pequeninos. Alguém que precisa de cuidado, que precisa de supervisão. E é exatamente o nosso Deus que está provendo isso e muito mais por meio daqueles que serão recompensados por cuidar de nós. É interessante, irmãos, como Deus faz as coisas. Usa o próprio mundo para cuidar daqueles que o servem. Bem, o nosso texto, e com ele a nossa primeira sessão toda de Mateus, irmãos, se encerra, na verdade, como eu disse, no versículo 1 do capítulo 11. Jesus terminou a sua instrução e, pela lógica, seus 12 saem para pregar, como o texto do versículo 5 desse capítulo diz que ele estava fazendo, enviando os seus discípulos. E tal como sempre, irmãos, Jesus é o nosso exemplo. Jesus irá se concentrar mais uma vez na região da Galiléia, ele manda os discípulos provavelmente para várias direções, e ele começa a viajar. Ainda não é tempo, mas logo nós vamos ver que ele vai se aproximar cada vez mais e mais da Judéia, que ficava ao sul da Galiléia, e na Judéia ficava o quê? Jerusalém. O tempo está afunilando. Por ora, ele continua a pregar, assim como esperava que os seus discípulos pregassem, e assim como ele esperava depois, irmãos, que nós, os seus discípulos hoje, continuemos a pregar. A obra do Senhor é recompensada em meio a desafios e dificuldades. Para encerrarmos hoje, no 3 desse grande enunciado, vimos que a obra do Senhor exige confrontar as pessoas para que amem a Cristo supremamente, acima de todas as coisas, renunciem à própria vida para encontrá-la. Isso começa conosco, irmãos. Então tenho que me perguntar, onde está Jesus na minha escala de importância entre as pessoas na minha vida? Eu sei que é fácil a gente pegar um pedaço de papel, uma caneta, e aí a gente vai escrever, né? Número 1. Jesus. Faz um coração do lado. Não é fácil? Acabei de fazer. Isso é extremamente fácil. Aí vai o número 2,
Não coloque o seu cônjuge não, para você ver a confusão que você vai se envolver. Vai dormir na casinha. Aí a coisa começa a ficar, obviamente, dependendo se você tem filhos ou não tem, e assim vai. Isso é fácil, irmãos. Falar, cantar, escrever, ou qualquer coisa semelhante, é muito fácil, mas eu tenho que me perguntar se ele realmente está em primeiro lugar. As minhas ações, as minhas escolhas, as minhas decisões são a prova dos 9, para ver se isso é verdade ou não. Porque é sempre assim, meus irmãos, o que eu falo tem que ser comprovado da maneira como eu vivo. Porque esse é o grande problema, quando alguém quer alguma coisa de Deus, mas não quer viver como Deus deseja que nós vivamos, ou que Ele viva. Jesus precisa ser amado de maneira suprema e a nossa vida precisa ser renunciada. Porque se Jesus, irmão, não for Senhor de tudo, na prática do nosso dia a dia, Ele vai terminar sendo Senhor de nada. Nós vamos começar a tomar decisões contrárias àquilo que Ele deseja da nossa vida. E finalmente a obra do Senhor exige que confiamos na nossa identificação com Cristo. Bem, em meio às nossas imperfeições, em meio aos nossos erros, irmãos, será que alguém chegaria para mim, para você e poderia dizer: mano, tu és Jesus que tenho conhecido através da tua vida? Todos nós, meus irmãos, todos nós, estamos em obras. Filipenses capítulo 1 diz: aquele que começou a boa obra, há de terminá-la, quando, irmãos? Até o dia de Cristo, está lá na frente. Estamos em obras. O problema é gente que parece aquela obra que está interditada, né? Porque teve corrupção e não vai para canto nenhum. Mas são outros problemas. Mas todos nós estamos em obras. Mas eu posso testemunhar, meus irmãos, uma lista enorme de gente. De homens e mulheres, nas mais de 4 décadas que eu ando com o Senhor, que eu poderia dizer para essas pessoas: tu és Jesus que eu tenho conhecido através da tua vida. Jesus não está fisicamente entre nós. Ele está aqui, sem dúvida nenhuma. Mas nós precisamos e devemos refleti-lo de tal maneira em nossas vidas, irmãos, que quando as pessoas veem, olha, essa parte aqui do que Jesus ensina, a irmã fulana é um exemplo disso. O irmão Beltrano, a ousadia de Jesus, a humildade de Jesus, o amor de Jesus, a compaixão de Jesus, eu vejo na vida deste ou daquele irmão. É a minha pergunta. Alguém fala isso para mim? Alguém fala isso para você? Perceba, meus irmãos, a obra do Senhor é muito menos ação e fricção do que é muito mais prática e vivência. É a nossa vida, é o nosso dia a dia, é vida na vida. Algumas pessoas daqui a alguns meses, esperamos em Deus, ficarão impressionadas com as colunas subindo no nosso terreno. Alguém pode chegar lá e dizer: nossa, que sapata, daqui a pouco vamos ver as janelas de vidro chegando. E é interessante, irmãos, que as pessoas se impressionam com isso. Mas quiçá, tomara, oxalá elas se impressionassem, meus irmãos, com a nossa santidade, com o nosso amor, com a nossa devoção. Preste atenção, irmãos, nenhuma dessas coisas nós vamos fazer existiu no primeiro século. E Paulo diz para os Tessalonicenses: vocês são o assunto das outras igrejas. A sua fé e o seu amor têm chegado em outros lugares. E aí Paulo vai dar uns ajustezinhos aonde apenas? Na esperança. Fé, esperança e amor são as 3 coisas que Paulo olhava para a qualidade de uma igreja. A fé deles era admirada, o amor deles era admirado. Na parte da esperança, eles tiveram que ser corrigidos, porque eles tinham umas questões a respeito da volta de Jesus, mas ouviram. Então, meus irmãos, que a gente seja muito mais do que um povo que canta bem, ou que tem uma boa doutrina, ou que um dia tenha um prédio bonito. Que sejamos um povo que serve ao Senhor e a nossa vida reflete este Senhor. A frase
prega o evangelho, se necessário use palavras, ela não faz sentido nenhum. Você sempre tem que usar palavras. Não há pregação do evangelho sem palavras. Porém, quando a nossa vida não transparece o evangelho, ela anula as palavras. É nisso que eu e você precisamos nos preocupar. Que Deus nos ajude, irmãos, e nos sintamos em Mateus capítulo 10, assim como os nossos irmãos, os 12. Bem, pelo menos 11 eram irmãos. Possamos nos sentir da mesma maneira, enviados pelo Senhor, e possamos entender os critérios para podermos servi-lo na obra que Ele nos chama. Deus amado, tem misericórdia de nós, ajuda-nos. O grande gigante da nossa vida, o grande inimigo da nossa vida é o nosso pecado, é a nossa impaciência, nossa precipitação, é a nossa lascívia, é a nossa ira, é a nossa mentira, é o nosso orgulho, é a nossa vaidade. Tudo coisas das quais o Senhor já nos libertou, mas que infelizmente tendemos tantas e tantas vezes a voltar a flertar com essas coisas. Livra-nos, ó Deus, deste homem mau, nós mesmos, para que possamos, ó Deus, viver a vida de Cristo. Porque o Senhor viveu a nossa vida e morreu a nossa morte, para que possamos hoje viver em uma vida plena, em uma vida abundante. Ajuda-nos, ó Deus, a assim vivermos, para que o Teu nome seja glorificado e as multidões de ovelhas sem pastor possam ser atraídas para trabalhar na colheita ao nosso lado. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém.